Marcelinho, Diga aí. Augusto Melo. E aí? Você falou semana passada que se fosse impeachment, que você viria de palhaço. Não, não e falei que ele não ia ser. palhaço, não. Falou, Não. eu provo porque tem vídeo. Viria de palhaço, não. Você falou, eu venho de palhaço, porque o Corpinho falou assim, você vem igual O eu tô? Corpinho tava de palhaço. Sim, e ele falou, você vai ter que vir igual eu. E aí? O que você tem pra falar, irmão? Solta. Não, eu tava lá quinta-feira de manhã, à tarde, e a conversa estava bem convincente. Depois, à noite, fomos pegos todo mundo de surpresa. Então, e é difícil ter... Te enganaram? Não é que me enganaram. E o chat está te questão... cobrando disso, tá? Não, pode cobrar, pode cobrar. E a questão, ela é policial, então deixar a polícia investigar tudo, entendeu? E Mas eu tinha pontuado... você tava lá quinta-feira. Tava. Você chegou aqui confiante, botou um abacaxi Sim. na cabeça e falou, não vai sofrer Não impeachment. botei abacaxi na cabeça. Não vai sofrer impeachment, Você tava eu grandão, garanto, sim. Você tava eu estive grandão. lá, Você tava chegou batendo aqui peito. grandão, você chegou aqui querendo andar não pelado vai na sair. Paulista e tudo, e aí aconteceu isso. Alguém mentiu pra você? Você foi enganado? Não, você entendeu errado? Não, fomos pegos de aconteceu? surpresa. Fomos pegos de surpresa. E aí, cara, o detalhe é o seguinte. O que você diz- pode falar pro torcedor corintiano pra acalmar o coração do torcedor corintiano? Fala. Fudeu. Entrou água. Cara, olha, o Corinthians ele tá acima de qualquer dirigente, de qualquer presidente. O Corinthians é eterno. E aí, se tiver que culpar alguém, busca a ficha de todo mundo, cara. Essa dívida é agora, essa dívida vem desde lá de trás. Essa dívida é dele. Então, será que em 16 anos ninguém cometeu nenhum tipo de erro, nenhuma falha? Não tô aqui julgando ninguém, mas, pô, é uma sacanagem que estão fazendo com o meu, com o seu, com o nosso Corinthians. Agora, eu vou e assim, quando eu sou amigo mesmo. Tenho um relacionamento bom com o Augusto Melo, com o Ney, diretor, com o Valmir, com o Dr. Salles, como eu tinha lá atrás com o Duílio, com o André Negão, com o Andrés, com todo mundo, porque o atleta ele sempre se abstém de qualquer tipo de problema ou dificuldade administrativamente. Que o maior interesse é o bem do clube. Sim. Teoricamente, né? Sim. E até- É como Era deveria pra ser. ser, né? Era pra ser, né? É como era pra ser, né? Mas olha só, pra gente ser bem mais claro, já falei isso lá atrás e vou repetir aqui. Né? Não tem uma lei de responsabilidade fiscal. Então, o cara entra ali e aí cada um faz, de repente, o que quer, desde lá de trás, e sai tranquilo. A dívida vai aumentando, aumentando. Quer dizer, não pega no CPF de ninguém. Então o cara ficou ali 3 anos, aí ficou um mandato, aí daqui a pouco voltou, ficou de novo. Ele vai viver a vida dele bonita e o clube ferrado e o torcedor sempre na emoção, lotando a Neoquímica Arena, 46 mil torcedores, a dívida aumentando e não paga a Neoquímica Arena. A gente fica como chacota para todo mundo. E assim, as pessoas não sabem, não entendem a grandeza do que é o Corinthians, do que é essa marca Corinthians, um novo patrocinador agora para investir bilhões, atual patrocinadora esportiva pagando 30 milhões. Então, a diferença ela é muito grande. Mas só que quem faz a gestão durante esses anos todos, faz a gestão não do interesse coletivo, mas sim do interesse pessoal. E isso acontece exatamente. Bons exemplos a gente não tem que pegar pra gente? Claro. Perfeito. E levar pra vida inteira. Então, o Flamengo estava como? Endividado, com tudo, fez o business plan, o cronograma financeiro, o Bandeira de Melo, zerou tudo, e a potência que é? Vai lá e contrata quem? O Alexandre, lateral esquerdo. O reserva é o Ayrton Lucas. Aí o lateral direito é o Wesley. Quem é o reserva? É o Danilo. Não, o lateral direito. Lateral direito é o... Wesley. É da seleção, não. Wesley e o... Varela. Varela. Aí a dupla de zaga fenomenal. Léo Pereira e Ortiz. Um baita do goleiro. Na frente, se ele jogar a camisa pro alto, qualquer um que entrar. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, olha, rapidinho. O gerente, ele vai lá no mercado e contrata pela grandeza do clube. E a qualidade do Se atleta vão pra ganhar manter o comissão, nível se lá vão em ganhar cima. comissão, é lícito ganhar comissão. Mas, porra, contrate bons jogadores. Acima da média. Pra trazer o resultado. Pra estar no Corinthians. Não determinados jogadores que não vai jogar domingo de manhã. Se tiver o jogo nosso do Macho, não entra. Vai ter que esperar. Porque não sabe. Ó, o treinador chega agora, o Dorival, e ele olha, ele vê o lateral, se não tiver tão bem com algum desconforto, o Mateuzinho, ele tira e não coloca a reserva.
Entendeu? E essa dívida aumenta e não sobra pra ninguém. O último que sair, apaga a luz. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui cirúrgica. Porque grande maioria deste elenco corintiano hoje, contratado para estar atuando hoje, foi na gestão do Augusto Melo e a dívida ela tem aumentado na gestão do Augusto Melo. O time tem uma receita significativa com venda de camisa, com ingressos, porque a casa está lotada todos os jogos, com patrocinador. Sabe quantas camisas o Corinthians vendeu? 2 milhões de camisas. Olha aí. Quinta-feira eu vi isso. Aí eu vou te perguntar, para onde vai o dinheiro das vendas das camisas? Para onde vai o dinheiro da entrada do torcedor que paga um absurdo, tanto nas competições Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Sul-Americana, todos esses jogos que o Corinthians disputa, a receita do Corinthians é como o Souzinha sempre fala, arrecada muito. Passando de fase. E se arrecada muito, ao passar de fase da Copa do Brasil, ganha uma placa. Passou na Sul-Americana, ganha uma grana. Libertadores, ganha uma grana. E essa receita que entra, ela tem que ser usada, pelo menos, para diminuir o débito. Não. Na gestão do Augusto Melo, a dívida aumentou, o dinheiro continuou entrando, beleza, mas a dívida aumentou e esse elenco... E aumentou até a receita também, né? Esses atletas que estão hoje representando o Corinthians e que colocaram o Corinthians nessa situação que o Corinthians está hoje, é da gestão do Augusto Melo. É contratado por com o aval desse presidente. Aí eu te pergunto, ele também errou? Óbvio, ele é conivente com muitas coisas. Não estou isentando, não. Eu estou te falando que é o seguinte, o trem vem desde lá de trás, amigo. Há 16, 17 anos assim, ó. E vai encarregando um no outro. Mas há 16, 17 anos atrás não foi esse elenco, é isso que eu tô te falando. Não, então eu queria entender, eu queria que você me trouxesse esse ponto. Você tá corretíssimo. Tô falando da dívida. Não é só dele. Ela vem encarrilhando. Agora, na hora de contratar, contrataram mal. Porque há 16 anos atrás não pagava 4 milhões por camisa 10. Não pagava e eram campeões em vários campeonatos. Tem que ser realista, certo? E agora contrataram errado. Trouxeram o lateral esquerdo, que é bom jogador, o Hugo, aí o Garro, que ali vai jogar bem, aí e o Memphis Depay, que jogou só no passado. Acabou. E aí, paga determinados salários que o clube não pode pagar, que de repente a metade desse salário, desses dois, de repente, o Coronado... E há 16 anos atrás, não se fazia um contrato com 20 passagens, com hotel... Com cartão corporativo, Você tá entendendo? Então, assim, são coisas que aconteceram no presente mas veja bem, são erros cruciais. Eu não estou isentando nem passando pano. Esses erros são notórios e aí vai pagar pelos erros. Tanto que chegou a essa situação. Caso de polícia, porque alguém precisa pagar a conta dessa vai de bet aí que aconteceu essa situação aí, que é o motivo da investigação, que eu volto a te questionar de novo, que há 16 anos atrás não tinha um tipo de negociação dessa. Eu sei, mas olha só. A única vez que a gente lembra de uma treta dessa aí foi na época lá do Kia, que teve todo o bololô. Ano passado teve, ano passado teve sim. E teve uma vez também com o Roberto de Andrade e aí abafaram. Porque é o seguinte, você tem que entender uma coisa. Eu já te dei um nó, agora pode falar. Não, você tem que entender uma coisa, ó. Quando você tem um grupo de conselheiros que às vezes os interesses são favoráveis para eles, eles não vão pedir impeachment, não vão pedir nada e vão deixar passar tudo. É a mesma coisa. Você tem um prefeito, você tem um grupo de vereadores, a Câmara dos Vereadores, Legislativo com o Executivo. Aí vai para a Câmara. Aí aqui eles vão conversar. E aí, como é que tá o negócio? Vai daqui, vai dali? Ou vamos segurar? É assim. Entendeu? Isso, e muitos conflito de interesse, não interesse mesmo forte. Muitos que estão ali, e desde lá de trás, nego com empresa quebrada, entendeu? Que aí conseguiu recuperar a empresa. Muda a vida de muita gente. Então o Corinthians ele é tão grande que muda a vida de muita gente. Não estou isentando aqui ninguém e até a atual gestão que houve esses problemas. A questão da dívida ela vem desde lá de trás. As contratações, concordo contigo, erradas violentamente, que se tiver que fazer uma lança agora na janela, em vez de contratar, jogam todos pela janela. Tira fora. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Cortes Podpah, né? Analisando aí a gestão do presidente Augusto Melo, analisando a situação do Corinthians, né? Na sua gestão aí, tá uma bagunça danada. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do jogo ontem contra o Huracan na Argentina.
O Huracan acabou entrando com um time aí totalmente reserva, porque é um time que está disputando o campeonato argentino, está na final, e a final acontece no domingo. Então, um marco histórico para eles, né? Então, o Huracan poupou, mesmo com seus melhores jogadores descansando, né? Poupado, o Corinthians não teve capacidade para ganhar do Huracan. O Corinthians estava se classificando, né? Parcialmente, até os 2 minutos do segundo tempo, onde acabou levando um gol de falha de um sistema defensivo. Corinthians, infelizmente, vive uma grande bagunça dentro e fora de campo, né? Fabinho Soldado, com a sua soberba, acha que montou um time belíssimo. Ele acha que montou aí um time da grandeza, que é o time do Flamengo hoje, que é o time do Palmeiras hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que foi cogitado o Corinthians fazer algumas contratações, Fabinho Soldado foi lá e disse: não precisa, nós temos um excelente time. E o Corinthians não tem um excelente time. O Corinthians tem uma folha de salário altíssima, uma das maiores do Brasil, em torno de 25 milhões de reais mensais, mas um elenco fraquíssimo. Olha para você ver, e o Roberto no Corinthians, ele ganha em torno aí de 2 milhões de reais por mês. O holandês Memphis Depay ganha em torno de 5 milhões de reais por mês. Vem Igor Coronado, que nunca jogou no Corinthians nada. Esse não sabe por que está no Corinthians. Esse não sabe a história do Corinthians. Igor Coronado não sabe a grandeza do Corinthians. Quando entra, não coloca o pé na bola. Parece que é de vidro. Só vive quebrado. Só vive machucado. Hoje, Igor Coronado é o reserva de Rodrigo Garro, né? Que está voltando, né? De contusão, e o Igor Coronado machuca mais do que Rodrigo Garro. Vem o Romero, uma qualidade técnica fraquíssima, ganha quase 1 milhão de reais por mês. Diego Palácio, que chegou no Corinthians há mais de 2 anos atrás e não coloca o pé na bola. Mais de 2 anos não, há mais de 1 ano atrás, né? Chegou e não coloca o pé na bola. Jogou um jogo, se machucou, lesionou, fez uma cirurgia, depois fez uma reconstrução da mesma cirurgia. Ninguém fala nada, departamento médico não vem a público de explicar o que está acontecendo, se eles erraram na cirurgia, se o Diego Palácios não cumpriu aí o pós-cirúrgico de forma correta, se o Diego Palácios não se esforça, né, para fazer tudo certinho para se recuperar, ganha em torno de 600 mil reais por mês, né? Então o Corinthians precisava de reforçar já há algum tempo. O Corinthians precisa de volantes que sabem quebrar linha, volante que sabe receber, passar, para construir a jogada. O Corinthians precisa de atacante velocista, driblador, que ultrapassa as linhas, sabe jogar de forma em velocidade. O Corinthians hoje não tem, os atacantes do Corinthians hoje é técnico. O atacante do Corinthians hoje não tem velocidade. Você vê, o Romero não tem velocidade. Thales Magno não tem velocidade. O Roberto não tem velocidade. Então o Corinthians é um time acabado, um time sem construção de jogada, mal posicionado em campo. Aí eu pensei que quando o Dorival chegasse ao Corinthians, que as coisas iam melhorar. Sinceramente, para mim o Dorival está mostrando que está vindo da Europa. Não parece que conhece o futebol brasileiro. Tendo visto que o Dorival é um multicampeão, mas ele é muito parecido com o Cuca. Ou ele chega e acerta rapidamente, ou ele não consegue acertar. No Corinthians, ele não consegue acertar. O time está perdido em campo, né? É um time que Dorival, para mim, vem armando errado, armando no esquema das linhas de 4. O Corinthians não tem característica para jogar com linha de 4. É um time completamente apático em campo, um time cansado em campo, sem construção de jogada, sem virada de jogo, sem marcação, marca espaçamente. Então, um time perdido, uma defesa ruim. O Corinthians tem uma defesa péssima, uma defesa, nossa senhora, se você tiver alguns problemas cardíacos, assistir o jogo do Corinthians, você se infarta, porque
A defesa do Corinthians é péssima, é péssima. Aí você pega a lateral direita, é péssima. Quando o professor Dorival Júnior improvisa, coloca o Félix Torres na lateral direita, não sai nada também. O Corinthians, eu perder pro Huracan, que é um time fraco. Além disso, jogou com os reservas. Jogou com os reservas. E ainda conseguiu derrotar o Corinthians com uma folha de salário, uma folha salarial de 25 milhões de reais por mês. Que isso, cara? Que isso? Isso é um vexame. Isso é uma vergonha. Para mim, Dorival está completamente perdido. Fabinho Soldado vive uma soberba danada. E o ex-presidente do Corinthians, agora ex-presidente, foi afastado segunda-feira, né? Vive se metendo em escândalo. Por isso acabou sendo aí a votação do sócio na segunda. E ele tomou aí uma votação de 176 para apoiando a saída do Augusto Melo contra 57 votos. Então, Osmar Stabile assumiu como presidente do Corinthians e ontem já fez a limpa no Corinthians, já mandou todos os diretores embora, mandou o assessor de comunicação embora, o Thiago Maranhão foi embora. Então, o Corinthians, sinceramente, eu não sei aonde vai parar, porque o Corinthians só não é menor que o buraco que está. O Corinthians é maior que tudo, maior que essas pessoas que lá estão, que passaram por lá. Então, Augusto Melo, além de ser afastado, né, pelo Conselho Deliberativo na segunda-feira, também, na última sexta-feira, acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo após conclusão do inquérito pelo caso lá da Vaidbet. E Augusto foi indiciado a respeito de 3 crimes: associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Augusto Melo pode ser aí, o Ministério Público pode oferecer denúncia e Augusto Melo passar a ser réu dentro do processo. Não só Augusto Melo, tem também os ex-diretores Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé, que também foram indiciados. Então, olha para você ver a situação do nosso Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo, vive uma situação dramática, uma situação vexatória. Corinthians tem aparecido nas páginas policiais mais do que tem aparecido nas páginas dos esportes. Então isso aí é degradante, né? Suja, mancha a instituição Corinthians, né? As pessoas que lá estão deveriam trabalhar em prol do Corinthians. Assim como o Flamengo hoje tem uma administração admirável, administração correta, uma administração séria, também tem o Palmeiras. Você vê que o Palmeiras passou vários presidentes lá, Gagliotti, Paulo Nobre, agora a Leila, né? 3 presidentes que têm feito um trabalho impecável no Palmeiras, e o Palmeiras está vivendo aí uma fase extraordinária, colhendo muitos bons frutos. Inclusive, os 2 melhores aí na administração do clube, na gestão do clube, né? Tem ganhado mais títulos no Brasil. E o Corinthians precisa tomar rumo. Eu espero que Osmar Stabile organize o Corinthians, manda quem que precisar mandar embora, não fica com pessoas que não têm capacidade, e arruma o nosso Corinthians para que nós voltemos a conquistar novamente, né? Osmar Stabile era vice de Augusto Melo e passou agora a ser o presidente do Corinthians, e Armando Mendonça, que era o segundo vice, agora assume como primeiro vice. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians, essa gestão do Corinthians vai melhorar com a saída do presidente Augusto Melo ou não? E o Corinthians? E que vergonha que passou ontem na Argentina, perdendo para os reservas do Huracan. O Huracan, só o Huracan, com os times titulares, para mim tem uma capacidade técnica de um terceiro time, de um time da segunda divisão de São Paulo. Imagina com os reservas, como ficou. É complicado, é lamentável, é triste, é vexatório. O Corinthians vive um momento muito difícil, né? Com seus 100 e poucos anos de história, para mim, vive o pior momento. Gente,
Deixe o seu comentário no vídeo, deixe o seu like, deixe também a inscrição para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.